Desde os homens caçadores das primeiras eras, eram eles quem podiam oficialmente trabalhar, estudar, votar e filosofar. Por muito tempo, a vida pública e intelectual foi quase exclusivamente do homem. Ainda que as mulheres exercessem sua intelectualidade, raramente iam para as capas dos livros, e tantas foram descreditadas e desacreditadas. Assim, a história do mundo vem sendo contada de forma parcial. As intelectuais de hoje buscam resgatar do apagamento suas antecessoras para, junto a elas, criar um mundo onde a segregação por gênero, cor, lugar de origem e classe social não determine mais quem deve ou não participar e contar a história do mundo. Filosofia, substantivo feminino. Tema desta série do Café Filosófico. Bell Hooks é uma das principais pensadoras e ativistas do feminismo negro e da educação antirracista. Ela consegue romper a tradição de um mundo acadêmico formal, segregador e inacessível, especialmente para uma mulher negra, e constrói teorias a partir da sua própria experiência de vida. Com a constante preocupação de produzir conhecimento acessível, útil para transformar outras histórias. A vida e a obra de Bell Hooks são indissociáveis e fizeram dela essa autora tão singular e, ao mesmo tempo, tão universal. Bell Hooks é uma das mais importantes intelectuais do nosso tempo, desde a década de 80 até o início do século XXI, primeira década do século XXI. Ela já publicou mais de 30 livros, entre o primeiro livro que ela publica, que é um livro de poesia, até livros infantis. Os livros relacionados à crítica e à produção cultural, nesses livros, né, que ela vai tratar da produção cultural, cinema, literatura. Nas análises que ela faz sobre feminilidade e masculinidade, né, tem livros pensando sobre masculinidades negras, sobretudo. Nos esforços que ela também tem de alargar determinados conceitos ou concepções, como a ideia de amor, ou a ideia de espiritualidade, ou a concepção de autoestima. Tem um livro dela também que não foi traduzido ainda no Brasil, que é Rock My Soul, Povo Negro e Autoestima, em que ela vai alargar também a concepção de autoestima. Nas análises que ela realiza sobre pertencimento e lugar, nas teorizações sobre o feminismo. A maneira como Bell Hooks, de certa forma, ela tece as suas relações, né, as suas experiências íntimas, os seus afetos, como é que ela tece, de certa forma, essas relações para produzir modos de teorização que a maneira como, quando a gente vai ler a Bell Hooks, a gente tem a impressão de que ela está falando no nosso ouvido e está falando para mim. Esse modo de produzir em que a escuta de si está mesclada à escuta do outro, que produz efeitos de intimidade, apesar da sua singularidade, inegável singularidade, e aí aqui é impossível pensar Bell Hooks também sem se perguntar sobre as condições de possibilidade que possibilitam esse tornar-se Bell Hooks. Não é possível ler a Bell Hooks sem se implicar de alguma forma. Uma cultura de dominação é anti-amor. Exige violência para se sustentar. Escolher o amor é ir contra os valores predominantes dessa cultura. Muitas pessoas sentem-se incapazes de amar a si mesmas ou a outras porque não sabem o que é o amor. Martin Luther King diz-nos que o fim é a reconciliação, o fim é a redenção, o fim é a criação da comunidade amada. Ao escolher amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover para a liberdade, a agir de maneiras que libertem a nós mesmos e a outros. Essa ação é o testemunho do amor como a prática da liberdade. Você lê Bell Hooks e tem uma convocatória. Como é que você vai usar a sua voz, o seu lugar, o seu corpo, a sua mente, a sua inteligência,
o que você tem, a sua história, a sua trajetória, para transformar o mundo. E o nosso tema aqui hoje, que vai tratar de Bell Hooks, né, e educação antirracista, é importante dizer que esse é um recorte na obra de Bell Hooks, ao mesmo tempo é um recorte, mas também é panorâmico. E eu gostaria de conversar aqui com vocês endereçando 3 questões. Primeiro, quais são as condições históricas que favorecem a constituição da singularidade do projeto de educação antirracista de Bell Hooks? E aqui, por condições históricas, eu estou dialogando sobretudo com Foucault, quando Foucault vai dizer que condições históricas não diz respeito apenas das condições materiais ou institucionais, mas também diz respeito das condições epistemológicas, que diz respeito das condições de produzir conhecimento, circular conhecimento, que favorece que uma intelectual negra como Bell Hooks, que já está produzindo desde a década de 80, se constitua. Na segunda questão que vai também orientar aqui a nossa conversa, bem, se a gente está falando de uma educação antirracista, quais são os fundamentos teóricos, né, epistemológicos, né, presentes na concepção de educação antirracista de Bell Hooks? E qual seria, né, a potencialidade desse projeto, não apenas para pensar a educação estrito sensu, mas, sobretudo, para pensar os projetos de educação dos feminismos? Que medida o projeto antirracista de educação da Bell Hooks vai, de certa forma, provocando também uma pedagogia feminista? Vou colocar uma pedagogia feminista negra. A terceira pergunta aqui que orienta a nossa conversa: em que medida a abordagem da Bell Hooks converge ou se distancia de propostas, experiências, práticas que já vêm sendo realizadas historicamente no Brasil? E em que medida ouvir a Bell Hooks hoje de uma certa forma, aí uma convocatória para que nós leiamos, estudemos intelectuais negros, indígenas, desse país que já tem produzido há décadas, no mesmo período de Bell Hooks, em período similar de Bell Hooks, década de 80 e 90, também pedagogias antirracistas. Então, começando pelas condições históricas, eu vou começar aqui pela a trajetória familiar e acadêmica, já que a gente está falando de uma pensadora que as teorizações são produzidas rente às experiências, rente ao corpo, rente ao que se vive. É importante a gente retomar aqui essa trajetória um pouco familiar. Gloria Jean Watkins, esse é o nome de batismo de Bell Hooks. Ela usa Bell Hooks como um pseudônimo para homenagear a bisavó materna, que era considerada na família uma mulher sem papas na língua, uma mulher que construiu a sua própria história, que, de certa forma, nas condições de possibilidades ali daquele tempo e lugar, enfrentou o patriarcado e as relações de poder. E ao escolher esse nome, Bell Hooks reivindica também um legado, né? Ela reivindica esse legado de insurgência. Quer dizer, nascer mulher negra nos anos 50, numa sociedade de segregação racial, significa vir ao mundo num tempo e espaço em que as condições de existência para as mulheres negras, em especial, estavam limitadas ou ao trabalho doméstico, na casa das outras pessoas, ou trabalho doméstico interno, casar. Aquelas mulheres que, de certa forma, como Bell Hooks, expressavam um desejo pelo conhecimento. A Bell Hooks, desde de criança, ela se mostra uma menina e uma criança interessada nos livros, na leitura, e indagar. Uma mulher, ela vai reivindicar o legado da avó, sem papas na língua e questionadora. O outro destino era ser professora. Que concepção de professora se tinha naquele contexto? Ser professora era, na verdade, abdicar de uma vida
familiar, sexual, e viver para cuidar, né, para ter uma vida em cuidado dos alunos. Não relacionava a ideia de ser professora à ideia de ser uma intelectual. O negócio é ser professora. Porém, o desejo dela, desde criança, era ser escritora. É na escola que ela vai ter, pela primeira vez, o seu intelecto valorizado. E essa escola, ela era majoritariamente constituída por mulheres negras. E ela vai narrar isso no Ensinando a Transgredir, como que essas mulheres eram mulheres que incentivavam os estudantes negras e negros nessa sociedade segregada, né, justamente pelo racismo, estimulavam o intelecto, a autoestima. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. A concepção de autoestima para Bell Hooks significa dizer que a autoestima é a confiança que nós temos na nossa capacidade de pensar e confiança na capacidade que nós temos de criar saídas para a nossa vida. Confiança de que nós merecemos desfrutar dos frutos do nosso trabalho. As práticas educativas, elas podem ser práticas de potencializar a autoestima, mas podem ser práticas de derrubar as pessoas para sempre. Não é à toa que nas experiências de pessoas negras e pessoas marginalizadas, a escola tem sido, e os espaços acadêmicos, espaços traumáticos. Mas Bell Hooks encontra, nesse momento, nessa escola, esse prazer. No próximo bloco... Quando ela chega na universidade, a primeira coisa que ela percebe, cadê as mulheres negras nos programas? Que vida poderia ter uma mulher negra nascida na década de 50 nos Estados Unidos? Quem ela poderia querer ser? A pensadora Bell Hooks encontrou nos seus primeiros anos escolares o prazer e o reconhecimento intelectual. Conheceu ideias que a desviaram do seu destino pré-determinado por uma sociedade racista e machista. Quase todos os professores da escola Booker T. Washington eram mulheres negras. O compromisso delas era nutrir nosso intelecto para que pudéssemos nos tornar acadêmicos, pensadores e trabalhadores do setor cultural. Aprendemos desde cedo que nossa devoção ao estudo, à vida do intelecto, era um ato contra-hegemônico, um modo fundamental de resistir a todas as estratégias brancas de colonização racista. Embora não definissem nem formulassem essas práticas em termos teóricos, minhas professoras praticavam uma pedagogia revolucionária de resistência, uma pedagogia profundamente anticolonial. Naquela época, ir à escola era pura alegria. Eu adorava ser aluna, adorava aprender. A escola era o lugar do êxtase, do prazer e do perigo. Ser transformada por novas ideias era puro prazer, mas aprender ideias que contrariavam os valores e crenças aprendidas em casa era correr um risco, entrar na zona de perigo. Nos Estados Unidos, entre 1876 até 1965, né, predominou as chamadas leis do Jim Crow, né, que eram as leis em que ali nos estados do Sul, especificamente, né, havia segregação racial que separava, né, pessoas negras e brancas nos assentos dos bancos, nos trens, nos bebedouros e também nas escolas, né? Então, foi justamente a luta dos direitos civis, que começa a acontecer ali na década de 50, né, justamente a luta pelos direitos civis, que a gente acompanha, né, com Martin Luther King, que vai tensionar, né, o processo de segregação, porque, obviamente, se a gente está falando de processo de segregação, essas escolas e todos os serviços também, né, que estão oferecidos para a população negra são serviços desiguais. E é justamente nesse momento em que está acontecendo o processo de dessegregação das escolas que a Bell Hooks está saindo dessas escolas segregadas com as professoras negras e vai para o high school, que seria o nosso equivalente aqui do ensino médio. E aí, nesse momento, ela vai narrar que essa transição mudou também a relação que ela tem com
com a escola, e aí ela nos narra como que isso acontece. A escola mudou radicalmente com a integração racial. De repente, o conhecimento passou a se resumir a pura informação. Não tinha relação com o modo de viver e de se comportar. Já não tinha ligação com a luta antirracista. Quando entramos em escolas brancas, racistas e desagregadas, deixamos para trás um mundo onde professores acreditavam que precisavam de um compromisso político para ensinar crianças negras. Essa transição das queridas escolas exclusivamente negras para escolas brancas, onde os alunos negros eram sempre vistos como penetras, como gente que não deveria estar ali, me ensinou a diferença entre educação como prática de liberdade e a educação que só trabalha para reforçar a dominação. Bem, uma educação que trabalha para reforçar a dominação, ela toma como princípio um sujeito universal abstrato, que é um homem, eu estou falando abstrato porque é abstrato mesmo, né? Um homem branco, ocidental, europeu, capitalista, cristão. Bell Hooks está narrando quando a sua existência, a sua experiência de ser uma mulher negra naquele contexto deixa de ser algo que está implicado na própria produção do conhecimento. O conhecimento deixou de ser algo que interpela, que movimenta, que cria, para ser apenas alguma coisa que o Paulo Freire já tinha dito, que é um conhecimento, uma educação bancária. Eu deposito conhecimento, saberes que eu suponho que sejam universais e necessários, alguém decora, deglute esse conhecimento e devolve. Então, essa educação bancária, a Bell Hooks vai vivenciar nesse momento nas escolas, um processo de segregação, mas também na universidade. É na década de 70 que a Bell Hooks se desloca do sul, do Kentucky, para a Califórnia, para fazer a graduação dela em Stanford, para estudar inglês. 1970, no auge do movimento feminista nos Estados Unidos. No auge do movimento feminista nos Estados Unidos, no auge que está se constituindo os estudos de mulheres nos Estados Unidos. É importante dizer que esse estudo de mulheres nos Estados Unidos, nesse momento, está sendo dado majoritariamente por pessoas brancas. Então, ali na década de 70, quando ela está entrando na universidade, a Bell Hooks também vai encontrar uma situação similar. Esse modo também de ensinar na universidade, que é também essa educação bancária. Então, quando ela chega na universidade, a primeira coisa que ela percebe, cadê as mulheres negras nos programas? E quando as mulheres negras apareciam nos programas ou nos estudos de mulheres, era para falar da famigerada força da mulher negra. A mulher negra não sofreu com as opressões de gênero. O problema da mulher negra é apenas a questão racial. E não é por acaso que na graduação o livro que Bell Hooks vai escrever, o trabalho de graduação que Bell Hooks vai escrever é um livro sobre a história das mulheres negras nos Estados Unidos, que é o Ensaio Uma, que é traduzido, e Eu Não Sou Uma Mulher, que é o título do discurso de Sojourner Truth, que é uma mulher negra do século XIX, se perguntando, já no século XIX, como que as relações de raça e gênero afetam a existência das mulheres negras. E é justamente sendo uma professora universitária, em que ela vai tentar buscar outros modos de estar em sala de aula. O pensamento da Bell Hooks está associado, não pode ser dissociado, a uma condição histórica que é a emergência ali dos feminismos negros nos Estados Unidos na década de 80 e 90, e não só nos Estados Unidos, mas na América Latina e no Brasil. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nesses últimos anos em que a produção de escritoras e feministas estadunidenses como Angela Davis, Patricia Hill Collins e Bell Hooks chegou no Brasil,
a gente dá-se a impressão de que aqui no Brasil não estava sendo produzido nada. Estava sendo produzido e com muita densidade, com muita qualidade. Também a gente não pode deixar de perguntar por que as estadunidenses foram publicadas antes, por exemplo, de intelectuais como Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez. Por quê? Escrever sobre mulheres negras nos Estados Unidos naquele momento era um nicho de mercado. Um nicho de mercado que, naquele momento, estava sendo dominado por pessoas brancas, escrevendo sobre experiências das mulheres negras. As intelectuais negras, escrever e publicar e reivindicar também sobre quem de certa forma, pode falar sobre essa experiência. Na década de 70 e 80 ali nos Estados Unidos, esse debate está sendo colocado no mercado editorial, dentro do campo, dentro das universidades, nos estudos de mulheres. Esse debate está acirrado. E está acirrado junto com uma discussão que também ali, 80 e 90, vai se dar nos feminismos, que é a própria concepção de experiência. A própria teorização sobre experiência. O que é experiência? E aí toda a teorização entre a experiência numa perspectiva essencialista. Então, só quem pode falar sobre as mulheres negras são as mulheres negras. Essa era a crítica, né, que vai se fazer. Ou a experiência como um locus de produção de conhecimento em que não é que só quem tem que falar sobre as mulheres negras, pessoas trans, são pessoas trans, mas que uma mulher negra falando sobre a sua experiência é diferente. Um homem branco falando sobre a experiência de uma mulher negra tem a possibilidade de escrever de uma maneira diferente. E o que a gente estava vendo hegemonicamente eram trabalhos produzidos por pessoas brancas que reforçavam, inclusive, estereótipos, né, sobre as mulheres negras. Quando a gente vai lendo a produção, né, estudando lá a produção das feministas negras dos Estados Unidos na década de 80 e 90, não é por acaso que todas elas, ali na década de 80 e 90, vão fazer referências a intelectuais do século XIX. Elas vão recuperar Mary Tyrrell, Ana Julia Cooper, que são mulheres do século XIX negras que estão produzindo conhecimento. As feministas negras estão produzindo e também inventando uma tradição, uma linhagem, um legado. Então, escrever e publicar faz parte dessa luta. Essa interpelação, justamente, ali na década de 90, feita pelas mulheres negras e latinas sobre a noção de experiência, vai, de certa forma, transformar os feminismos ali, que inclusive vai dar título do nome de um livro da Bell Hooks, que é o segundo livro dela, que é a Teoria Feminista, da margem para o centro, que é se a discussão racial, até então, na produção dos feminismos, e sobretudo os feminismos numa perspectiva marxista, socialista ou liberal, vai desconsiderar ou tratar com menos importância a dimensão racial, as mulheres nos Estados Unidos, negras e latinas, vão colocar no centro. Essa é uma dimensão da Bell Hooks, é um ethos, mas também se transforma em um modo de fazer teórico, mas se transforma numa praxe na relação que se estabelece com os espaços. O que interessa é que as mulheres negras e as mulheres latinas nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos e no Brasil, no mesmo período, estão dizendo o seguinte: não é possível olhar para as experiências das pessoas humanas, das pessoas de um modo geral, e em especial, né, sobre as mulheres negras, né, e não brancas, que as questões raciais e de classe também vão produzir efeitos sobre elas. É impossível produzir teorizações sem essa metodologia como um ethos. Tem uma coisa que a Branquitude Saber Poder gosta, é escolher uma preta ou um preto único para representar todo mundo. Nós somos múltiplas e nós somos múltiplos. Nós somos muitas pessoas e nós não temos apenas uma, duas ou três intelectuais
Temos muitos intelectuais lá e aqui. E é justamente essa multiplicidade que favorece a gente construir um mundo em que a presença do outro não seja uma ameaça se a gente está pensando em relações de poder. No próximo bloco, Um feminismo que vai se tornando apenas uma disciplina acadêmica, para Bell Hooks, perdeu o seu propósito político. Racismo, feminismo, desigualdade social são todos temas de estudos e teses nas universidades. Mas antes disso, são vivências dos negros, das mulheres, dos pobres no seu cotidiano. a intelectual feminista e antirracista Bell Hooks guiou sua produção de conhecimento para criar essa via dupla entre teoria e prática. Transformar a vida com suas dores e exclusões em conhecimento e criar conhecimento para transformar vidas. Qual é, então, os fundamentos teóricos e metodológicos do projeto de educação antirracista de Bell Hooks e de que maneira ele, de certa forma, afeta os próprios feminismos, né? A primeira crítica que ela vai dizer é o seguinte: o feminismo que tem uma boa nova para todo mundo, que é, olha, a gente precisa transformar as relações de poder. O feminismo não veio ao mundo para tirar os homens daqui, os homens dali. O feminismo veio para questionar como que as relações de poder configuram as existências e fazem com que a possibilidade de existir, que as pessoas não vivam na sua plenitude, na plenitude da sua existência, porque elas estão tendo que lidar com opressões de raça, classe, gênero, desigualdade. Então, esse é um primeiro ponto da Bell Hooks. Então, aí que eu estou chamando a atenção. Um feminismo que vai se tornando apenas uma disciplina acadêmica, para Bell Hooks, perdeu o seu propósito político. O feminismo precisa chegar em todos os lugares, porque ele tem uma boa nova para o mundo. Na insistência de Bell Hooks, ela publica o Ensinando a Transgredir, e que é um sucesso editorial. Porque esse modo de pensar o espaço acadêmico, em que interpela a gente a pensar na nossa condição de estudantes, mas também na nossa condição de professores e produzir conhecimento, faz com que as pessoas se identifiquem com o livro. E ali eu quero chamar a atenção que logo ali no Ensinando a Transgredir, ela vai fazendo uma coisa que que é a convergência dos propósitos políticos dos feminismos com os propósitos políticos de uma educação antirracista. Como professora, reconheço que os alunos de grupos marginalizados têm aula dentro de instituições onde suas vozes não têm sido nem ouvidas nem acolhidas. Minha pedagogia foi moldada como uma resposta a essa realidade. Se não quero que esses alunos usem a autoridade da experiência como meio de afirmar sua voz, posso contornar essa possibilidade levando à sala de aula estratégias pedagógicas que afirmem a presença deles, seu direito de falar de múltiplas maneiras sobre diversos tópicos. Veja bem, esse trecho nos ajuda a fazer dois movimentos, tanto entender, né, o contexto histórico que ela está falando, como também pensar sobre esse lugar da experiência na produção de conhecimento da Bell Hooks. A experiência aqui para Bell Hooks diz respeito dessa paixão, de uma relação apaixonada pela vida, no sentido de se deixar afetar, né, pelas coisas que estão acontecendo com você, e de afeto como essa possibilidade de afetar e ser afetado pelo mundo. E aí, nesse processo, né, em que a experiência se torna o lugar e o locus da produção de conhecimento, é que eu poderia dizer que é outro ponto central na produção de conhecimento da Bell Hooks e como se expressa a sua educação antirracista.
E aí eu desafio também a dizer que ela está constituindo um projeto de pedagogia feminista, e eu vou chamar aqui de um projeto de pedagogia feminista negra, também muito inspirado por um trabalho de uma pesquisadora, Carol Pinho, né, no livro Pedagogia Feminista Negra, vai dizer o seguinte, né, o que seria as bases teóricas e metodológicas de uma pedagogia feminista negra. Primeiro, não há uma separação entre teoria e prática, porque não tem uma separação entre mente e corpo. Essa ideia elitista, colonizada, racista, que a gente foi aprendendo e naturalizando, em que alguns eleitos, meia dúzia, 5, do norte global, produzem teorias herméticas, hards, difíceis, e que todos os réis mortais, na verdade, usam essas teorias ou vão repeti-las, né? Dizer que eu não estou dizendo que esse tipo de conhecimento ele não é importante, mas, digamos, para o projeto político de Bell Hooks e para o projeto político de povos que estão sofrendo opressão e marginalizados e que de certa forma, essa teorização pode transformar as suas vidas, as pessoas não... É preciso que as coisas cheguem para elas, que sejam acessíveis, né? Eu sempre gosto de chamar atenção aqui, né, numa separação entre teoria e prática, e vou citar, por exemplo, o livro, né, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. A Carolina, ali no Quarto de Despejo, ela produz um conceito a partir da sua experiência, vivência, e ela vai, né, narrando ali as experiências ali na favela do Canidé, na década de 50, e em algum momento dessa experiência ela formula um conceito, que é o quarto de despejo. Uma mulher, veja bem, uma escritora, mas uma mulher que não frequentou, né, digamos assim, os espaços acadêmicos, e está produzindo conhecimento. Porque na medida, eu vou chamar a atenção aqui, uma coisa que o Foucault vai dizer, na medida que não tem separação entre o pensar e o agir, as pessoas, de certa forma, quando estão agindo, elas também estão produzindo formas de pensamento e epistemologia. A Bell Hooks tem uma outra ideia também de teoria que é muito interessante, que teoria, para ela, pode ser uma prática de cura. E ela vai dizer, toda teoria cura? Não, só aquela que a gente interpela. Só aquela que a gente interpela como uma prática de autorrecuperação. E o que ela quer dizer com teoria como prática de autorrecuperação? É aquele processo de teorização em que a gente vai na história, e nessa história a gente reconfigura a maneira como a história das experiências foram narradas, trazendo sentidos outros para reconstituir a nossa própria existência. E vamos pensar que a psicanálise faz isso do ponto de vista individual, singular, na história de cada um singular, mas é preciso fazer também do ponto de vista coletivo e social. Esse movimento de cura e de autorrecuperação, ele é duplo. Não tem um sujeito neoliberal, cuidado de si, deslocado do social. Esse eu do processo do sujeito da autorrecuperação de Bell Hooks é um eu que está implicado no coletivo, para dizer isso. Então, a valorização do lugar social onde as mulheres negras produzem conhecimento. E há uma produção de conhecimento invisibilizada nesse país, que é a produção de conhecimento das mulheres negras. E também a ideia de que a gente entende como intelectuais, né, a ideia de intelectuais no sentido que não é apenas uma intelectualidade do mundo acadêmico. Quando a gente diz intelectual, a minha mãe é uma intelectual. Minha mãe, que é mãe de santo do terreiro da Umbanda, ela é uma intelectual. Com a minha mãe, eu aprendi sobre ervas, eu aprendi a prestar atenção nos meus sonhos. Olha, depois eu vou fazer análise e a minha analista fica perguntando sobre os meus sonhos. Bem, eu cresci numa casa que minha mãe queria saber sobre o que eu estava sonhando. Porque a nossa noção de intelectual não passa por essa performatividade da branquitude do saber-poder colonizada.
E aí eu vou usar até um intelectual, olha, do norte global para explicar isso. O Deleuze vai dizer o seguinte, que intelectual é aquele que produz, que coloca uma novidade no mundo. Essa valorização está presente numa pedagogia feminista negra e você vai ver isso em várias produções. Você tem a Patrícia Hill Collins escrevendo sobre isso, você tem Jurema Werneck escrevendo também sobre Ela 10. Você tem Sueli Carneiro também escrevendo a tese sobre a produção de conhecimento das mulheres negras. Você tem hoje no Brasil as mulheres quilombolas publicando livros e publicando as suas epistemologias. O coletivo de mulheres da CONAC com publicações de mulheres negras falando sobre territorialidade e também sobre educação quilombola. Tem as mulheres indígenas também produzindo e publicando as suas epistemologias. Para dizer o seguinte, nós somos múltiplos, o mundo é múltiplo e as epistemologias também são múltiplas. E se a gente quer viver num mundo mais interessante, mais diverso, que respeite a dignidade humana, essas epistemologias precisam estar em circulação. No próximo bloco... Pensar relações raciais não é apenas pensar como as pessoas negras são afetadas sobre o racismo, mas é pensar como o racismo constitui as subjetividades de pessoas negras e pessoas brancas. A partir da sociedade norte-americana, da década de 70 até os dias de hoje, a pensadora e militante Bell Hooks mostrou como a intersecção de cor, gênero e classe social produzia silenciamentos. Bell Hooks nos deixou em 2021 e todo esse tempo ela buscou o seu direito de dar voz às suas vivências para a construção de um modelo de educação antirracista, de um feminismo que trouxesse novas possibilidades de vida de fato. Aqui no Brasil, no mesmo período, pensadoras e intelectuais também produziam suas obras e protagonizavam suas lutas para serem ouvidas. O resgate dessas vozes antes abafadas, que vem sendo feito hoje, ajuda a legitimar essas mulheres e suas existências. Ajuda a legitimar também existências atuais. Ajuda que outras dores não sejam reduzidas ao silêncio. Em que medida, então, essa abordagem de Bell Hooks, de uma educação antirracista, converge, dialoga com as abordagens pedagógicas negras construídas no Brasil? Primeiro, acho que é importante dizer que acho que tem um aspecto nessas abordagens que é romper com o próprio silêncio, né? Elas estão rompendo com o silêncio há muito tempo, mas não estão sendo ouvidas. Eu também não sou ingênua e sei que, neste momento, tem uma discussão no campo social, público, do antirracismo, mas também tem um interesse das editoras, mercadológico, em publicar mulheres negras e pessoas negras. Esse número precisa ampliar, e não apenas a publicação, mas também a consideração da produção desse conhecimento como conhecimento válido para pensar o Brasil nas suas múltiplas dimensões: economia, cultura, filosofia, demografia, para pensar o Brasil. E aí eu vou trazer um pouco mais para recente, né? Eu vou destacar aqui um trabalho, por exemplo, da professora Eliane Cavaleiro, né? Nesse sentido desse erguer a voz, em que ela vai escrever sobre do silêncio ao lar ao silêncio escolar, pensando sobre como que o silêncio sobre as questões raciais permeiam, se constitui quase como um currículo oculto dentro da escola. Se a professora Eliane Cavaleiro está falando isso para a educação infantil, mas está falando da educação infantil, essa experiência ela vai atravessar toda a formação acadêmica. Pensar relações raciais não é apenas pensar como as pessoas negras são afetadas sobre o racismo, mas é pensar como o racismo constitui as subjetividades de pessoas negras e pessoas brancas. Como que isso
entra na discussão ou não entra. E esse processo de silenciamento vai produzindo efeitos, aí vão voltar à ideia de autoestima, em que o estudante, a estudante que não consegue, que não aprende, ele vai se culpabilizando de uma maneira individual. A família também culpabiliza de uma maneira individual e não entendendo que há mecanismos e dispositivos internos e o silêncio. Até como currículo oculto, vou usar aqui o Michael Apple, que é um pensador para que pensa a ideia de currículo, né? Currículo oculto. O silêncio funciona quase como um currículo oculto em que se aprende a manejar o espaço escolar. No espaço escolar e no espaço universitário e acadêmico, isso tem uma outra dimensão, que quando no espaço acadêmico a gente está falando de disputas. Às vezes, vivenciar práticas racistas e sexistas dentro da universidade, o silêncio, ele modela, porque o professor racista e sexista de hoje é o orientador de amanhã, é alguém que está na banca amanhã, é alguém que vai avaliar o projeto. Então, não é que não se está se ouvindo, mas tem uma ordem do cálculo que tem a ver também com as relações de poder. Então, o pacto narcísico da branquitude, que é um conceito da Cida Bento, funciona para reforçar lugares, né, legitimar lugares, reforçar lugares e status de uns e, de certa forma, o insucesso de outros. Essas autoras, Zélia Amador, né, que é uma outra também educadora no Brasil, Sueli Carneiro, que é uma filósofa, e o centro da discussão da tese da Sueli Carneiro é justamente discutir o epistemicídio, como a racialidade, como um dispositivo, favorece que os conhecimentos e os saberes produzidos por pessoas negras sofram um sídio, que é a morte, que é a possibilidade desses conhecimentos circularem, né, da produção circularem, né, e serem transmitidos. Eu vou dizer, claro que esse epistemicídio, ele é uma relação de poder que está em jogo e está em movimento, mas eu também gosto de dizer que, a despeito dele, as pessoas negras, indígenas e pobres nesse país continuam resistindo e produzindo conhecimento. Quando nos desafiamos a falar com uma voz libertadora, ameaçamos até aqueles que podem, a princípio, afirmar que querem ouvir nossas palavras. Quando acabamos com nosso silêncio, quando falamos com uma voz libertadora, nossas palavras nos conectam com qualquer pessoa que vive em silêncio em qualquer lugar. A ênfase feminista de encontrar uma voz no silêncio das mulheres negras, das mulheres não brancas, tem aumentado o interesse por nossas palavras. Este é um momento histórico importante. Estamos tanto falando de nossa própria vontade, a partir do nosso comprometimento com a justiça, com a luta revolucionária para acabar com a dominação, como também somos chamadas para falar, convidadas a compartilhar nossas palavras. Sobre o que falamos é ainda mais importante. É nossa responsabilidade coletiva e individual distinguir entre a mera fala de autoexaltação, de exploração do exótico outro, e aquele encontro da voz que é um gesto de resistência, uma afirmação da luta. Desde a década de 70 nos Estados Unidos e no Brasil, mulheres feministas, mulheres negras, têm ousado erguer a voz. Talvez a gente tenha que se perguntar agora quais são as condições históricas que têm permitido que a gente comece a ser ouvida. E nesse ser ouvido tem uma outra interpelação que a Bell Hooks está fazendo. Não é uma mera fala de exposição do exótico e as mulheres negras e as pessoas negras se transformando numa commodity da diferença, para compor a diferença. Mas de que maneira o que está sendo produzido, pensado, pode mudar as relações que a gente está estabelecendo entre nós e também as relações que a gente está estabelecendo entre nós e com a gente mesmo, né? Então,
Essa é uma dimensão, vou voltando aqui, que a Bell Hooks interpela, e não é por acaso que ela vai defender uma pedagogia, né, eu já coloquei aqui em vários aspectos, mas uma pedagogia em que se constituam pequenos grupos, e pequenos grupos que esses pequenos grupos de discussão e pensamento estejam ancorados em bases sociais. Essa constituição da comunidade, acho que é importante dizer, no modelo, no projeto de uma pedagogia feminista negra, é um contrassenso pensar numa ideia de um feminismo como uma prática de empresariamento de si mesmo. O projeto dos feminismos negros é um projeto para transformações coletivas. É um projeto para a construção de comunidades. É um projeto para a construção do comum. Devemos ressaltar todas as recompensas positivas e transformadoras, resultantes de esforços coletivos para mudar a sociedade, sobretudo a educação, para que esta não seja espaço para afirmação de nenhuma forma de dominação. E aí, eu queria chamar a atenção aqui, porque é uma experiência que eu venho estudando há algum tempo, que é a produção de conhecimento realizada pelas mulheres quilombolas. No Brasil, né, a ideia de quilombo tem sido usada há muito tempo, né, a ideia do quilombo usado como um símbolo de resistência negra, e durante muito tempo esse símbolo foi pensado nos termos do masculino, viril e guerra. Com a emergência das comunidades remanescentes de quilombo e a luta pelas terras, essa noção de quilombo vem se transformando, ela vem se tornando feminina. Porque na existência das comunidades quilombolas, sobretudo na reconstituição dessa comunidade, na história dessas comunidades, os relatos de memória sempre trazem uma mulher que era alguém que transmitia esses saberes, essa experiência, uma mulher que, de certa forma, transmite esse saber, essa experiência das ervas, ou da espiritualidade, ou um modo de fazer na comunidade. E morar e ser uma quilombola não diz respeito apenas de uma categoria jurídica, diz respeito da relação que se estabelece com o território. E essa relação não é natural. Tem a ver com a transmissão da experiência, tem a ver com um projeto pedagógico, que não é um projeto pedagógico sistemático, mas se aprende nessa transmissão da experiência, por meio das narrativas. E as mulheres vão aparecendo. E nos últimos anos, as mulheres quilombolas que ficaram invisibilizadas, né, como atuantes, tanto na produção de conhecimento como na luta pela terra, elas não apenas que sempre foram protagonistas dessa luta, elas assumiram esse lugar de protagonismo, como elas também estão assumindo um lugar de protagonismo da produção do seu conhecimento. E qual é a singularidade desse modo de produzir que converge com o pensamento da Bell Hooks? É essa relação que você vai estabelecendo com o seu corpo, né, como um território, mas numa relação que você estabelece com o seu território subjetivo e o espaço. Tem um livro que acabou de ser publicado também da Bell Hooks, que é Pertencimento, Cultura do Lugar, em que ela retoma Kentucky. Ela diz assim: eu nunca imaginei que eu pudesse voltar para o sul dos Estados Unidos. Quando eu saí de Kentucky, fui para a Califórnia, fui morar em Nova York, ela sempre achava que ela ia encontrar um lugar em que ela pudesse viver de uma maneira mais plena. E em todos os lugares em que ela morou, ela sempre também se preocupou em constituir uma comunidade. E aí,
quando ela faleceu, ela já estava morando em Kentucky de novo, ela vai dizer assim, eu voltei para Kentucky porque as colinas, os vales, os modos de falar, os modos das pessoas daqui me constituem. A minha história passa por esse lugar. De uma certa forma, antes de falecer, a Bell Hooks fez também uma reconciliação com seu território. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A Dalzira, uma mulher de 80 anos que defendeu o doutorado na Universidade Federal do Paraná, é da década de 40, e eu pensei assim, esse país tem uma dívida histórica com as pessoas dessa geração que quiseram, desejaram, tinham paixão pelo conhecimento e foram expulsas pelo racismo, sexismo e classicismo da escola e das universidades.